Bom, a dopamina, ela é um neurotransmissor endógeno, né? Ela é uma catecolamina endógena, tal como a noradrenalina e a epinefrina. Os três aí usados farmacologicamente, principalmente em emergências associadas ao choque circulatório. Então, essas catecolaminas, elas são biosintetizadas no nosso organismo a partir do aminoácido tirosina, que é convertida em dihidroxifenilalanina, e essa, portanto, é transformada em dopamina, e a dopamina, existem muitos neurônios, principalmente o sistema nervoso central, que liberam dopamina como neurotransmissor. Seguindo o metabolismo, né, a síntese dessas catecolaminas, em alguns neurônios, como por exemplo do sistema nervoso simpático, a dopamina ela é convertida em noradrenalina, que é um neurotransmissor central, bem como o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático, né, em nível periférico. E na suprarrenal, particularmente, a noradrenalina é convertida então em adrenalina, um hormônio então que produz ações simpatomiméticas, né? Estimulando os mesmos receptores então da noradrenalina. É interessante falar que a dopamina apresenta seus próprios receptores, né, que vão de D1 a D5, mas também ela é capaz, quando administrada farmacologicamente, de estimular receptores da adrenalina, tanto receptores alfa quanto beta-adrenérgicos. Portanto, a dopamina ela é um neurotransmissor central, né, aqui falando um pouquinho dos aspectos fisiológicos dela, para introduzir o assunto, né, onde há importantes vias dopaminérgicas do sistema nervoso central, né, vias associadas à recompensa e prazer, né, sistemas de recompensa, portanto, né, que são vias mesolímbicas, vias associadas, então, onde a dopamina participa da cognição e tarefas executivas, chamadas vias mesocorticais. Essas duas vias, por exemplo, estão alteradas em patologias psiquiátricas como na esquizofrenia, né, onde há uma hiperatividade dopaminérgica nessas vias. Também em vias motoras centrais, de controle central, vias acessórias, chamadas de extrapiramidais. A dopamina é importante no controle inibitório de movimentos voluntários. Tá? Aqui a principal via associada é a que sai da substância nigra, né, e se estende até o núcleo estriado, um dos gânglios ou núcleos da base encefálica, né? Aqui, reduções da produção e secreção de dopamina estão associadas, portanto, à doença de Parkinson, por exemplo. Né? E também a dopamina ela é um controlador da liberação de prolactina na adenohipófise, né? Sendo liberada pelo hipotálamo, e então ela exerce um efeito inibitório sobre a liberação de prolactina, né? O bloqueio de receptores nessa área, por exemplo, associado com o uso de medicamentos antipsicóticos, que são antagonistas dopaminérgicos, podem, portanto, aumentar os níveis de prolactina, levando então a alguns efeitos adversos associados, como a ginecomastia, né? Em nível periférico, né, nós também temos neurônios dopaminérgicos. Algumas terminações simpáticas, por exemplo, liberam dopamina e regulam o fluxo renal e mesentérico, produzindo então vasodilatação nessas regiões e favorecendo, por exemplo, a filtração glomerular e a formação de urina. Também são capazes, ou a dopamina é capaz, né, de inibir a secreção do hormônio aldosterona, né, que está relacionado à retenção de sódio. Né? Essa inibição
está associada ao efeito estimulatório da aldosterona, da angiotensina sobre a liberação de aldosterona, então tem uma modulação negativa nesse efeito da angiotensina sobre a aldosterona suprarrenal, diminuindo os níveis de aldosterona. Isso, de certa forma, pode ser útil, né? No tratamento de insuficiência renal, onde há retenção hidrossalina, uma vez que a aldosterona ela tem como efeito reter sódio e a sua diminuição favorecerá a eliminação de cloreto de sódio. Então aqui os aspectos fisiológicos da dopamina. Em nível farmacológico, então, aqui eu coloquei algumas propriedades, tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas. Então, farmacocineticamente, algumas características mais importantes é que, como as demais catecolaminas, a dopamina é rapidamente metabolizada, né? As duas enzimas principais aqui associadas ao metabolismo das catecolaminas, incluindo a dopamina, é a catecol-ametiltransferase, primariamente é expressa no fígado, e a monoaminooxidase. Portanto, o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo para as concentrações se reduzirem à metade durante a fase de eliminação da dopamina é bastante curto, né? Então, o tempo de meia-vida plasmática é em torno de 2 minutos, 1,7 minutos, e na fase final de eliminação, após a distribuição, portanto, o tempo é um pouquinho maior, em torno de 9 minutos. Isso quer dizer que, para manter os efeitos da dopamina administrada, há necessidade de manter uma infusão continuada, né? Bolos são muito pouco comumente usados e não sustentam, portanto, seus efeitos. Obviamente que ela não é administrada por via interal, ela é totalmente eliminada, então, pelo efeito primeira passagem. E, como eu falei, para manter suas ações é necessária, então, a administração por infusão endovenosa. Ela apresenta uma baixa distribuição ou quase nula distribuição para o sistema nervoso central, então a dopamina é administrada perifericamente para alterações hemodinâmicas cardiovasculares, né? Ela não tem ações centrais em função da sua distribuição praticamente nula através da barreira hematocefálica. Também é interessante falar que, como eu mostrei na lâmina anterior, a dopamina é precursora da noradrenalina, então em torno de 25% da dopamina administrada vai se converter em noradrenalina e vai manter suas ações através desse produto, então, que é uma outra catecolamina que tem ações, então, também simpatomiméticas, que é a noradrenalina, apesar dela também ter um baixíssimo tempo de meia-vida. Em termos farmacodinâmicos, como todas as catecolaminas, apresentam altíssima afinidade e potência sobre os receptores, os adrenoreceptores, tanto alfa quanto beta adrenérgicos, né? Produzindo ações, portanto, simpatomiméticas, e é nesse sentido que ela é usada terapeuticamente, né? Portanto, ela atua perifericamente como um agonista não seletivo de receptores tanto alfa quanto beta, mas aqui tem uma propriedade muito interessante, que dependendo da dose ela terá maior ações sobre receptores beta, tendo maior efeitos cardíacos, portanto, ou em doses maiores ela passa a ter ações também alfa-adrenérgicas, apresentando efeitos vasopressores, vasoconstritores. Então ela é eficaz no tratamento de choques circulatórios, como agente inotrópico positivo sobre o coração, aumentando, portanto, a contratividade cardíaca, a ejeção sistólica e o débito cardíaco. Em doses maiores, ela apresenta, então, ações alfa-adrenérgicas, alfa-1, produzindo, então, vasoconstrição periférica, o que auxilia, então, na elevação da pressão arterial sistêmica. É interessante falar também que infusões de doses baixas, que a gente considera menores que 5 microgramas por quilo,
de peso do paciente por minuto, apresentam ações sobre receptores dopaminérgicos periféricos, e aqui particularmente vale a atenção, né, nos receptores dopaminérgicos D2, né, na vasculatura renal, né? Portanto, em doses baixas, apresentam poucas ações alfa e beta adrenérgicos e predominantemente ações dopaminérgicas na vasculatura localizada no rim, o que leva a um aumento da taxa de filtração glomerular, beneficiando, portanto, o fluxo sanguíneo renal em função do seu efeito vasodilatador localizado, né? Isso aumenta a pressão de perfusão renal, melhorando, portanto, a formação de urina. Aqui, por fim, a ação sobre receptores dopaminérgicos vasculares é exatamente, então, em função aqui da sua preferência de ação em doses baixas, em relação à estimulação dos receptores da adrenalina. Portanto, a dopamina, né, em doses, como ratificando o que foi falado, em doses baixas, né, que a gente considera menores que 5 microgramas por quilo por minuto, o efeito dopaminérgico periférico é predominante em relação do efeito sobre os receptores da adrenalina, né? E isso leva a um aumento do fluxo renal e da diurese. Porém, há um efeito residual, né? Aumentando, portanto, o débito cardíaco através do aumento da força de contração, isso em função da ação beta-adrenérgica, e também há um pequeno efeito sobre a pressão arterial. Portanto, doses baixas, elas são úteis aí no tratamento de alguns tipos de insuficiência renal de diferentes etiologias, portanto. Já em doses maiores, de 5 a 15 microgramas por quilo por minuto, estamos falando de infusão, portanto, e aqui são as doses mais usadas, né? No caso de choques circulatórios, poderíamos até estender até 20 microgramas, né? Então, o efeito predominante passa a ser o efeito beta-adrenérgico, o efeito cardíaco, beta-1 adrenérgico. Isso fará com que haja um evidente aumento do débito cardíaco em função do aumento da contratibilidade do miocárdio. Há uma tendência de aumento da pressão arterial, principalmente em função do aumento do débito cardíaco, né? E ainda se preserva um pouco das ações vasculares renais, mantendo, portanto, a diurese aumentada. Essas doses são preferencialmente, então, usadas no tratamento de choques circulatórios de diferentes origens, né? Como o choque cardiogênico, pós-infarto, choque hemorrágico e outros choques periféricos, como choque séptico e até choque anafilático em mais raros casos. Agora, doses mais altas, que a gente chama, pode caracterizar acima de 15 microgramas por quilo por minuto, 15 ou 20 microgramas, o efeito alfa-adrenérgico passa a ser o predominante. E aí ela passa, então, a dopamina a ter ações muito similares à própria noradrenalina, que é uma catecolamina que tem como alvo principal os receptores alfa-adrenérgico da vasculatura. Isso fará com que haja um evidente aumento da resistência vascular periférica e, portanto, um aumento da pressão arterial, não só em função do aumento do débito, mas principalmente em função do aumento da resistência periférica vascular. Inclusive o débito, né, pode haver uma redução, né, em função aqui de resposta baroreflexa. Essa resposta baroreflexa se dá em função do aumento da resistência vascular. Lembrando que o baroreflexo é um tipo de controle em curto prazo da nossa pressão arterial, onde substâncias vasoconstritoras tendem, portanto, a ativar baroreceptores localizados no seio aórtico e nas carótidas,
levando informações de elevação de pressão até o tronco cerebral e havendo uma resposta vagal sobre o coração que pode, portanto, né, reduzir o débito cardíaco. E a questão então do fluxo renal e diurese é bastante diminuída em altas doses, onde o efeito alfa-adrenérgico é predominante, portanto essa dilatação vascular do rim ela se perde em função dessa ação vasoconstritora predominante. Aqui nesse caso, então, são situações de eventual insuficiência mais graves, né, de insuficiência circulatória, né, onde as doses mais baixas não conseguiram fazer o controle hemodinâmico satisfatório, então se pode, com um monitoramento muito cuidadoso, aumentar as doses em função, então, dessas situações mais graves de alterações hemodinâmicas.